Olá para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conexão Rural GM Pasto de hoje, que vai trazer um assunto muito importante e que ganha cada vez mais atenção, espaço entre as autoridades governamentais e também, claro, que privadas no Brasil e no mundo. Como diversos setores da economia estão se mobilizando para encontrar soluções que reduzam os impactos do efeito estufa. E o programa também recebe de volta a Thay Andrade. Tudo bem? Tudo bem, Eder Campos. Muito bom estar de volta aqui com você, ao meu lado, e levando também informações aí para os nossos amigos, produtores. E olha, nesse assunto o agro também não fica de fora. Inclusive, a Embrapa Gado de Corte aqui do Mato Grosso do Sul, há anos vem estudando as possibilidades para uma produção de carne cada vez mais sustentável, não é, Éder? E o protocolo carne carbono neutro e o protocolo carne baixo carbono serão assuntos abordados durante o Dinapec 2025, que acontece ainda este mês aqui em Campo Grande. Verdade. Bom, a gente vai trazer esse assunto também, Dinapec, informações sobre o evento, muito importante para a pecuária brasileira, porque muito das pesquisas que são desenvolvidas são apresentadas na Dinapec. Inclusive, o evento se destaca mais ainda por agregar o primeiro fórum pré-COP 30, que vai acontecer este ano em Belém, aqui no Brasil, hein? A gente vai trazer para você aí, nós vamos abordar durante o programa a sustentabilidade da produção de bovinos no Brasil, exatamente no estado brasileiro que nasceram protocolos carne carbono neutro, que é aqui em Mato Grosso do Sul, e carne baixo carbono. Esse tema, além de ser abordado no programa de hoje, vai ser também um dos temas principais da pré-COP 30. Isso, e para falar sobre o assunto, e a Dinapec aí, a gente vai receber aqui o pesquisador Luiz Orcílio, ele, que é chefe do setor de transferência de tecnologias da Embrapa Gado de Corte. Isso, a tecnologia tem que ter transferência e transparência também. Com Vou mostrar como ela funciona, é verdade, viu, Thay? E ainda a gente vai acompanhar histórias de produtores que estão conquistando bons resultados com as tecnologias da nossa empresa, da GM Pasto. E quando nós falamos em sustentabilidade, a GM Pasto, ela claro que vai nesse caminho, buscando sempre a qualidade do produto para que você tenha maior produção com sustentabilidade. Desde já, nosso contato fica para você à disposição, 67 3389 6700, para você manter contato com a nossa equipe de vendas. Isso mesmo. Então a gente já começa o programa, Éder? Tem cliente aí trazendo bons exemplos, não é mesmo? É verdade, olha, são clientes da GM Pasto, exemplo é a Fazenda Santa Rita, e a gente começa então trazendo para você essa propriedade que adotou o sistema Integração Lavoura-Pecuária, um sistema que vai de encontro com o assunto que a gente vai trazer no programa de hoje. Eles adotam lá o ILPF, que é um assunto que a gente vai abordar aqui hoje, e eles ficam lá em Paranavaí, no Paraná. A Fazenda Santa Rita, é claro, utilizou as sementes da GM Pasto e também a semeadora elétrica VDTEC. Eu trabalho aqui com a rotação de pastagem, rotação intensiva de pastagem. A fazenda é de recria e engorda de machos. E para mim fazer essa reforma de pastagem eu utilizo o plantio da mandioca. Juntamente eu aproveito para esse intervalo de tempo que fica para plantar também o eucalipto no meio da mandioca e o gado não quebrar ele depois. E faço o silvopastoreio, e eu utilizo o plantio do pasto após o arranquio da mandioca. A GM Pasto eu conheço há 9 anos, mais ou menos. Foi o primeiro plantio que eu fiz de MG5 na área. E aí eu entrei em contato com eles e fiz a compra da semente incrustada na época que eu precisava. Foi até por uma necessidade na época. Eu tinha plantado uma outra semente e houve um problema com lagarta na época e eu precisei fazer um tratamento da semente. A única maneira que eu vi a possibilidade de fazer é com essa semente incrustada. Hoje eu já prefiro a semente pura. Hoje, praticamente, essa área foi plantada com a semente pura. Transporte, valor, custo de transporte, facilidade de manejo, da plantadeira, homogeneização,
essa que eu tive a escolha pela semente pura. Quantidade de lotação por área. Na época eu já comprei também da Germipasto o Tanzânia também, em outras áreas, mas aqui a lotação que a MG5 me proporciona é muito maior do que o Tanzânia. Nós utilizamos ela num trator sozinho, sem fazer a incorporação, pela rapidez que ela proporcionou. Então eu tinha mais equipamento e eu tinha necessidade da rapidez para o plantio, porque a gente observava o tempo que ia chover e aí já pegava e aplicava a semente e já incorporava logo em seguida. A pessoa que me atende aqui, ela me proporciona, quando eu preciso da semente, a entrega rápida, a regulagem da máquina, tudo, o acompanhamento do plantio. Por causa disso que eu fiz essa opção pela Germipasto. Muito bem, está aí a Fazenda Santa Rita, lá no Paraná, cliente da Germipasto, que é um exemplo de produção sustentável. Olha, a gente tem acompanhado as mudanças climáticas aí pelo Brasil, pelo mundo. Produtores aqui no nosso país vêm sofrendo, né, com as estiagens prolongadas, em especial os pecuaristas que nós tivemos aqui no Pantanal, né? Tivemos aí as queimadas, mas também com alagamentos, como vimos no Rio Grande do Sul. Que foi muito impactante para todo mundo, né, que acompanhou essa tragédia, né, nessa região aí. E olha, os especialistas, né, eles já vêm alertando há muito tempo sobre essas mudanças, né, sobre a alta concentração da emissão aí dos gases, né, que geram o efeito estufa e ocasionam, o aquecimento global e também essas mudanças climáticas tão impactantes. É verdade. Olha, e o setor, o agro, né, é muito diferente daquilo que muitas vezes é falado via internet ou em outros meios de comunicação. O setor vem buscando formas de mitigar ou de reduzir os impactos ambientais, assim como outras atividades econômicas de grande proporção. A Embrapa Gado de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande, ela vai lançar em breve um protocolo que visa uma produção de carne mais sustentável, o carne baixo carbono. E sobre o assunto, nós recebemos o pesquisador e chefe do setor de transferência de tecnologias da Embrapa Gado de Corte, Luiz Orcílio. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Éder Campos está em Andrade, né? É a satisfação estar aqui com vocês nesse programa de sucesso aí para falar um pouco sobre os projetos aí da Embrapa Gado de Corte. Bom, professor, a gente já começa, né? O Éder já antecipou um pouquinho, né? Que às vezes o agro já foi colocado num cenário, né, distorcido de ser o vilão aí das mudanças climáticas, mas não é bem assim, né, professor? Não é, exatamente, não é. O setor agropecuário aqui no Brasil ele é um pouco mais impactante, talvez em torno de 1/4 dos gases de efeito estufa, né, na soma desses dados, né? Mas no mundo, né, ele representa uma parcela pequena, em torno de 3%, 3 e poucos por cento do que é emitido de gases de efeito estufa, mas, no entanto, no Brasil ele tem um impacto muito grande e, por isso, é uma preocupação maior, sendo a pecuária, vamos dizer assim, a que tem maior efeito nesse aspecto. Não é vilã, porque hoje nós temos modelos de sustentabilidade, né, propostas para que nós neutralizemos as emissões e fazemos um processo de produção de carne mais sustentável, Éder. Perfeito, né? É isso que o setor busca, mas a gente precisa mostrar isso para o mundo. E de que forma fazer isso? A forma correta é você ter os dados científicos comprovados, calculados, emitidos e aceitos mundialmente, né? E isso que a Embrapa se esforçou muito num grande projeto que nós chamamos de PECOS, que iniciou em 2012 e foi até 2017. Foram muitos pesquisadores da Embrapa, diversas unidades, participando, levantando todas as emissões da pecuária, todo o balanço, tudo que era
absorvido de carbono e tudo que era emitido de carbono através, por exemplo, do metano entérico, né? E com esse resultado, nós conseguimos criar uma modelagem, dados científicos e provar ao mundo que os dados que eram utilizados e calculados pelos outros sistemas internacionais não cabiam ao modelo tropical. E com isso nós realmente avançamos muito para mostrar que nós temos uma pecuária sustentável. Bacana. Então, quer dizer, era um dado distorcido para a nossa realidade, né? Esses dados que vinham de fora. Sim, porque eles foram trabalhados e pesquisados em outros sistemas de produção, né? Em clima temperado, outras gramíneas, outras forrageiras, né? Diferentemente daqui, das nossas forrageiras tropicais, porque veja bem, Thay, as nossas forrageiras são as espécies que mais captam CO2. Nessa velocidade de reprodução, nós estamos num ambiente tropical, com muito sol, com muita água, com muita umidade, muita luz, calor, absorve muito, cresce muito rápido, né? E isso faz com que fixa CO2. Né? Então, esse cálculo exatamente não se tinha, as raízes fixam carbono, né? Não se tinha exatamente o modelo nosso. E com esses dados que nós criamos aqui para o nosso sistema de produção, a gente conseguiu mostrar para o mundo que as nossas estimativas são diferentes do que eram calculadas anteriormente. E essas pesquisas foram aceitas? Sim, foram várias publicações, né, de todos os sistemas, mas nós temos um modelo de produção, um sistema de produção muito diversificado. Então a gente continua trabalhando em cima desses modelos. Por quê? Nós temos o animal que é produzido em sistema de confinamento, ele tem um cálculo. Eu tenho um animal que é produzido em sistema de semi-confinamento, com suplementação, né? Numa pastagem nativa, numa pastagem cultivada. Então tudo isso varia entre os sistemas e precisa ser constantemente calculado. Mas é verdade, eles foram publicados e foram aceitos, porque foram... A comunidade científica aceitou. Comunidade científica, através da publicação, é a forma que ele aceita, né? Agora, nós temos o painel, né, o IPCC, né, que precisa também, né, aceitar todos esses modelos que estão sendo trabalhados, né? É esse painel que faz todo esse levantamento para a COP, né, para as Nações Unidas, é ele que, vamos dizer, essa entidade responsável e maior, né, para validar o nosso sistema, e é ele que nós estamos trabalhando para que ele aceite e seja validado por isso o nosso esforço constantemente e contínuo para que isso aconteça. E a gente sabe, né, vocês lançaram aí esses protocolos, né, que o primeiro aí foi o carbono neutro, que a gente até brinca, por que não carbono zero, né, professor? Dá para dar uma explicada para a gente, porque às vezes as pessoas confundem, né? Sim. Carbono zero, ele leva a uma mensagem de que não há emissão, né? Ele é um carbono que não há emissão, né? O sistema não emite. Zero emissão. Zero emissão. Não é o que acontece. O que acontece é que há emissão, mas nós neutralizamos essas emissões através das outras ações, né? Pelo crescimento das árvores. Compensação. É uma compensação, exatamente, pelo crescimento das raízes, pelo manejo de pastagem, pela produção menor, né? Pelo aumento de ganho de peso, né? Ontem até eu estava comentando, né, que se nós tivermos uma velocidade maior de ganho de peso, nós temos um impacto menor na produção de metano. Se nós temos um animal que ganha 600 gramas e outro que ganha 300, esse vai precisar de 2 vezes mais tempo e emitir mais metano do que o que ganha 600. Isso quer dizer que se tirar o animal mais cedo do pasto e levar para o abate, a gente está ganhando, é isso? Sim. Na questão do efeito estufa. Exatamente. Nós estamos, aquele quilo de carne produzida, ela vai ter um custo metano, um custo de emissão metano menor, porque ele não precisou tanto tempo. Agora, quando a gente lembra da sustentabilidade, nós temos que lembrar dos limites ambientais e dos limites animais, né? Senão nós falamos assim, olha, vamos produzir e entregar o animal com 6 meses. Não, nós temos que respeitar a natureza, respeitar o animal, respeitar o nosso sistema de produção, que é basicamente a pasta, é o sistema mais sustentável no mundo, é o sistema mais econômico, e que com isso a gente consegue produzir uma proteína animal de alto valor e de baixo custo. Por isso que nós competimos com o mundo. Então, nós temos que aceitar que o nosso modelo, ele é um modelo tropical.
né? Isso é importante. E professor, por que foi criado um novo protocolo, né, que é o carne baixo carbono? Foi apresentado e será apresentado, né, durante a Dinapec, né, esse ano. Por que houve essa necessidade de criar um novo protocolo? Tá, isso é muito importante, né? Porque na realidade, quando a gente fala na neutralização total, é porque as árvores, né, que estão propostas no modelo carne carbono neutro, elas são as que absorvem o carbono que é calculado da emissão de metano. Bom, as árvores então, elas não deveriam ser cortadas, ou se cortadas, elas não ir para a produção de celulose, que aí ela volta para o sistema com a emissão de novo carbono. Então teria que ser fixado de uma forma na indústria moveleira ou de alguma forma para que não houvesse essa reciclagem, porque o carbono precisa ser fixado. E a dificuldade foi encontrar dentro desse processo as indústrias frigoríficas e as indústrias moveleiras se conjugarem para que o protocolo avançasse de forma mais eficiente, o que nem sempre é fácil, porque há, né, realmente relações industriais que são diferentes. No caso do carne baixo carbono, nós então avançamos para um sistema em que o carbono ele não necessariamente precisa ser na árvore, ele é fixado no solo, através dos modelos de sistema de produção, através das raízes, e isso a gente aumenta a fixação do carbono, que é captado da natureza, da atmosfera, nas raízes. E aí então a gente diminui esse balanço, então ele é um carne baixo carbono. Agora, se você plantar algumas árvores e for deixar ali naquele ambiente, você volta a um carbono neutro. E inclusive hoje nós estamos trabalhando no novo protocolo que vocês vão ver lá no futuro, né, que é o carbono nativo. Oh, spoiler, É um spoiler, vamos deixar para depois. Bacana. Bom, o bate-papo tá bom, né, Éder? Mas já a gente volta então para falar mais sobre esse assunto, não é mesmo? Isso mesmo. Olha, se você tem interesse em saber mais sobre os avanços tecnológicos na sustentabilidade, fica com a gente, nós voltamos daqui a pouquinho. Já a gente volta então para continuar o bate-papo com o Luiz Orcílio, para explicar as diferenças aí entre os protocolos, né, e como o produtor pode utilizar essas ferramentas para conquistar o quê? Uma produção Mais sustentável. mais sustentável. Não saia daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e hoje falando, né, sobre produção sustentável. Inclusive a gente vai trazer aqui um exemplo de uma propriedade, né, que utiliza a integração lavoura-pecuária como uma alternativa viável aí para a sua produção. É o caso da fazenda Mirim, que fica lá na região do Pará. Confira só. 4 anos atrás eu era mais ou menos desse padrão aqui, a fazenda inteira. E com o tempo a gente foi fazendo um trabalho de integração lavoura-pecuária. Antigamente, quando mexia só com a pecuária, você não tinha a questão da lavoura. Então, o custo para você fazer uma formação de pastagem é muito elevado. Então, eu acredito que com a integração você consegue reduzir bastante esse custo e consegue
aumentar a tua produtividade dentro da área também. A gente tinha um índice de prenhez na fazenda de 50% a 60%, com as áreas degradadas. Hoje a gente obtém aí o índice de prenhez com a lavoura e a pecuária, a gente obteve índice de prenhez aí de até 93%. Então a gente fala de um crescimento aí de 35% a 40%, né? Só no que a agricultura tem acrescentado hoje na nossa pecuária. Acredito eu hoje que tem chegado e chegou para ficar. Vejo eu como uma forma de recuperação das propriedades degradadas do Pará. Não vejo hoje outra alternativa a não ser fazer esse consórcio, a estar juntando a pecuária com a agricultura. Também acredito que se o pecuarista não se adequar a essa realidade, a probabilidade de perca de fazendas e de ter que vender as propriedades serão muito grandes. Até porque há 4 anos atrás as nossas contas não vinham fechando mais. Então o que acontece? A gente teve que descobrir uma forma de produzir carne da forma mais barata. E a forma mais barata que eu vejo hoje de você fazer uma reforma de pasto é você plantando uma outra cultura junto, para você poder tirar a tua despesa em cima dessa cultura, né? A gente procurava um parceiro para mexer com a cultura de semente de pastagem, né? Estava tendo uma certa dificuldade no mercado em relação aos produtos. E em uma conversa com o Dr. Armindo Kichel, ele nos frisou na época, eu lembro muito bem até as palavras que ele usou, que a Germipasto era a melhor semente do Brasil de pastagem. Eu lembro muito bem até num jantar que a gente estava. E ele nos indicou para ir lá conhecer a estrutura pessoalmente. E ele intermediou, fez essa ponte entre a gente e os proprietários da Germipasto. E posteriormente a isso a gente marcou uma visita na sede da Germipasto e a gente acabou visitando a Germipasto, gostando muito da estrutura da empresa, do trabalho que é feito lá, o trabalho de uma forma muito séria, dos sócios. A gente teve uma conversa muito produtiva lá e após isso a gente iniciou essa parceria aí e tivemos resultados muito positivos, ficamos muito satisfeitos com o trabalho que foi realizado, com a qualidade do produto. Foi uma coisa até diferente do que a gente vinha trabalhando, né? Questão de pureza do produto, questão de produtividade mesmo da pastagem. E então a gente vem colhendo frutos agora desse trabalho que se iniciou há 2 anos atrás e a gente espera que seja uma parceria que dure por muito tempo ainda. Legal, do Pará nós vamos agora para o Mato Grosso, no município de Itiquira, viu? Aqui está localizado, eu falo aqui também pertinho, né? O Mato Grosso, Vizinho, Itiquira, né? Vizinho da gente aqui do Mato Grosso do Sul, né? Está localizada a Fazenda Santa Isabel II, Agropecuária RB. O trabalho com integração lavoura-pecuária é uma realidade com as sementes. Germipasto. A Fazenda Santa Isabel era uma fazenda extremamente agrícola, ela só tinha agricultura. Com o advindo de aquisição de uma área de pecuária, a gente acabou entrando na integração, lavoura com pecuária. Um dos incentivadores, um dos grupos que fez com que a gente acreditasse foi a Germipasto, foi a primeira empresa que nos forneceu semente de Braquiária rosiensis. A Agropecuária RB, ela conta com a equipe extremamente tecnificada na área de gestão e planejamento, engenheiros agrônomos, veterinário, gerente e toda a equipe de suporte administrativo por trás.
e a gente entra em conjunto para dar o suporte e a firmeza com o nosso produto juntamente a eles. Em relação à semente, é uma semente de procedência, é uma semente que a gente sabe da onde está sendo produzido. Acho que principalmente é você ter a certeza, a confiança de que não vai te trazer problema para dentro de um processo produtivo. Ou seja, a nossa atividade principal é a soja. Se eu colocar aqui uma semente que a gente não sabe uma procedência, que a gente pode estar acarretando, daqui um pouco trazer ou matérias de não boa procedência, a gente pode estar trazendo fungos que já houve relatos de colegas nossos de profissão, e até mesmo ervas, né? Então é muito importante a gente adquirir semente de procedência. Eu usei germipasto e não me arrependi não. Os nossos números aqui de produtividade de grãos, soja, que é a atividade da nossa primeira safra, ela tem aumentado bastante, porque quando não havia o capim, a braquiara, a gente tinha áreas em pousio, ou então áreas que não faziam uma massa tão interessante conforme a braquiara, o milheto, ou outra planta que nos forneciam massa. Porém, a braquiara ela é o que tem melhor dado retorno para nós. A gente, depois de implantar esse sistema de uma maneira habitual, consistente, que já vamos para a quarta safra agora fazendo isso, os nossos índices de produtividade no soja também têm aumentado bastante. A gente tem ganhado aí, ano após ano, aí, algo em torno de 2 a 3 sacos. A partir daí, o processo tomou corpo, a gente vem fazendo a integração já faz uns 3 anos, com resultados bastante interessantes para nós. A partir do ano passado, a gente começou a fazer o ciclo completo. A gente está criando, recriando, engordando na propriedade e com índices de natalidade, de desfrute muito interessantes para a região. Eu acredito que isso se deve à integração lavoura com pecuária. Muito bem, de volta aqui então com o nosso bate-papo, né? O professor Luiz Orcílio recebendo aqui a gente, né? Participando do programa. Muito obrigado mais uma vez. Professor, você falou já um pouquinho, né, no bloco anterior, da diferença dos protocolos, né? Que no carbono neutro tem a questão da plantação das árvores, né? E tem uma condição para ser validada como uma neutralização dos gases, né? Certo. Que tem que dar uma destinação específica. E no caso do carbono do baixo carbono, não tem essa necessidade de plantar árvores, mas fazer mais uma questão de manejo das ferramentas que o produtor tem, né? Como que isso, quando a gente fala em produzir mais em menores áreas, isso é aplicável também em sistemas mais intensivos? Sim, se você pensar o custo de carbono emitido por quilo de carne, você vai ver que em sistemas intensificados, em sistemas em que a gente tem uma redução de idade dos animais, você tem uma menor emissão de metano por quilo de carne produzida. Então há um efeito indireto nesse processo sim. Bacana. Como que é medido, que a gente fica curioso para saber, né? Mas como que é medido essa mitigação, essa redução dos gases? Como que Dos animais. a conta para saber a compensação? Na realidade é uma conta bem complexa, são várias equações, né? Então, por exemplo, você precisa medir o carbono que é fixado no solo, né? Então você mede de várias profundidades e acompanha isso ao longo dos anos através de diferentes sistemas de produção. Então nós temos aqui na Embrapa Gado de Corte um experimento que tem 30 anos acompanhando essa variação, né, de carbono no solo em sistemas integrados de lavoura-pecuária, sistemas simples de pecuária, sistemas simples de agricultura e inclusive a reserva natural. Então a gente acompanha quanto está fixando de carbono entre os diversos sistemas. E quanto emite, né?
a gente calcula através, né, das medidas que são realizadas no animal, né? Nós temos uma forma de captar, nós temos um gás marcador que capta através do metano que sai nas narinas dos animais. Aliás, é interessante, depois eu até posso explicar essa história muito bacana. Conta aí hoje, gente, porque já ouvi falar que era do pum do boi e do arroto do boi, tá dizendo que é da narina? Da narina. Você explica para nós aqui. Tá bom. E aí a gente faz o cálculo do volume total, né, de que é emitido, de quanto é colocado nas raízes e no solo, de quanto aumenta, e de quanto também, no caso do CCN, de quanto é fixado na madeira, né? E aí você tem, todo ano você calcula, né, esse volume de crescimento da madeira para saber exatamente quanto que é essa diferença entre o que é emitido e o que é absorvido, né? Então, são equações, né, que foram trabalhadas ao longo de muitos anos para diversos sistemas. Por exemplo, um solo mais arenoso, ele tem uma equação, né? Um solo mais argiloso é outro. Então, isso não foi assim muito rapidamente, isso tem muitos anos que foram estudados para chegar nesse dado nacional. O produtor não tem que saber a equação de como é feito para poder adotar o sistema. O protocolo está pronto, né? Sim, o produtor não precisa se preocupar, o protocolo está pronto, né? Apenas nós vamos, a gente dá as instruções para que ele siga ali as práticas e consiga fazer. Porque às vezes pode rolar até uma dúvida, né? Aquele produtor que já adota um sistema de integração na sua propriedade, fala, eu já estou contribuindo aí para o meio ambiente. E aí, mas como que faz essa validação? Existem, né, certificadoras que vão fazer isso aí, porque os protocolos eles são cadastrados e registrados no CNA. Existe uma plataforma do CNA onde você cadastra esses protocolos com toda a homologação. E aí você credencia certificadoras, a terceira parte que a gente chama. São essas certificadoras que vão afirmar e confirmar, elas são treinadas pela Embrapa para que elas confirmem que aquela produção é sustentável. Agora eu gostaria de salientar uma coisa, né? Para o produtor, porque isso às vezes ele pode ter um custo, mas a indústria hoje ela pode não conseguir absorver, mas do ponto de vista para a sociedade, para nossa, vamos dizer assim, para nossa pecuária de uma maneira geral, é um ato muito digno, nobre, né? Nobre dos produtores que fizerem, né, sistemas sustentáveis de produção. É uma contribuição social, então. É uma contribuição social, porque muitas vezes, Éder, a indústria ainda não conseguiu chegar a remunerar o produtor, né, o Estado, mas amanhã vai conseguir. Então, muito já se fala até do mercado, né, de crédito de carbono, né, como aplicar isso, né, como ele reverter de uma forma mais lucrativa para o produtor. Mas ainda não é a realidade, né? Só voltando àquela questão da curiosidade, é o pum, o arroto ou o gás das narinas do animal? De onde vem esses gases? De onde vem os gases? É muito interessante, porque ninguém sabe a história, né? É uma história de evolução da espécie. O gás ele sai nas narinas, 95% sai pelas narinas, porque ele é produzido no rumen, que é aquele estômago do animal onde faz a fermentação das gramíneas, né? Então ele sai ali pela narina. Sai 5%, pouca parte pelo intestino, né? Bom, mas por que acontece isso? Porque esse gás ele é continuamente expelido pelos animais, né? Porque o herbívoro rumina o tempo todo, né? Rumina o tempo todo. Não, ele tem períodos que ele não para de ruminar. Mas o herbívoro, ele é, vamos dizer assim, o alimento do carnívoro durante a evolução das espécies, né? E você pode ver que os bovinos, os herbívoros, eles se reúnem para se protegerem dos carnívoros. É o modelo que a espécie se desenvolveu na evolução de defesa. E ele não poderia fazer o arroto, porque imagine o volume, a altura do arroto, com esse tudo de metano produzido. Então ele bufa. Ele sairia, o carnívoro chegaria, alcançaria ele, ouviria rapidamente. E é exatamente essa a evolução da espécie dos ruminantes. Eles não, é por isso que eles constantemente... Então o boi não arrota, é isso? Ele expele e ele não arrota. Ele solta pela narina os gases. Você sabe o que é um arroto. Todos nós sabemos o que é arroto.
é uma saída de gás momentaneamente, um volume alto, né? Então ele não faz isso. Tá certo. Para não se colocar ali, né, como uma presa fácil, né, pela Eu história. já vi matéria dizendo o seguinte, me lembra até uma matéria do Carlos Viacava, né, que é um dos grandes ícones do Nelore Mocho. O Pum do Boi, foi até uma matéria desse. Ele criou uma polêmica muito grande. Depois eu ouvi falar que era erucção, né? Erupção. Erupção, o arrodo do boi. Agora a gente aprende, claro, que não é nenhum nem outro, mas sim Sai pelos o gás que sai pela narina É, do bovino. exatamente, né? A erupção ela tem alguma coisa similar, né? Então ele está constantemente saindo, mas tanto é que quando você usa o equipamento para captar o metano, tá? Ele é colocado na frente da narina do boi, né? Porque a gente tem um gás marcador, que é o SF4, né? Que é o fluoreto de enxofre, que nós identificamos através dele a concentração de metano. Mas não é só o bovino que emite esse gás, né? Todos os herbívoros, é isso? Todos os animais herbívoros, eles produzem, porque na degradação da forragem, da celulose, né, que está no alimento verde, no capim, ele produz, tem bactérias metanogênicas envolvidas. E aí vai um aspecto também muito interessante, porque quando nós pesquisamos isso no Pantanal, os pântanos também emitem metano, porque tem bactéria metanogênica lá nos pântanos. E aí, quando nós fizemos o cálculo, eu fui um dos responsáveis pela emissão de metano entérico no Pantanal, quando a gente faz o cálculo no pântano, e a gente vê que o consumo da pastagem nativa pelo animal, muitas vezes emite menos metano do que se deixar ele apodrecer. E nós publicamos isso, Éder. Olha só que bacana, você viu? Então a culpa não é do boi. E é verdade. exatamente isso que a gente vai falar também nesse evento. Talvez, Thay, agora que surge até uma dúvida, né? A gente sabe que nós temos dois grandes inimigos da pecuária brasileira. Um são as ideologias, né, que lutam contra a nossa produção. Outra é a questão econômica, né, a questão comercial, porque não existe uma guerra comercial que isso traz prejuízo ou busca trazer prejuízo para reduzir o preço da carne, quando a gente fala em mercado internacional, para vender nossa carne barato, mas vender caro lá fora. Exatamente, né? Que é uma das Então, barreiras que a gente está... São barreiras, né? Inclusive, há algum tempo atrás falaram que a nossa carne não era nem de bovino, não era nem... Então, assim, há absurdos, né? Com relação aos ataques, porque nós realmente temos a maior produção, né? O maior rebanho, né? Produzimos uma carne muito barata para o mundo e hoje de alta qualidade, né? A carne que o mundo precisa, ela é uma carne também que não tem excesso de gordura, né? Enfim, é o ideal. E, professor, quando o produtor resolve adotar esse protocolo, né, supondo aí que ele vai adotar lá na sua propriedade, como que funcionaria esse acompanhamento das atividades, né, para conseguir monitorar esse protocolo de fato, para que ele tenha essa certificação e consiga agregar valor na hora de vender? Muito importante, tá? A Embrapa, ela é uma empresa de pesquisa agropecuária, né? Então, ela produz ciência, produz resultados que são exatamente para serem transferidos para a sociedade, para serem utilizados, né? Quem faz a validação é a certificadora, a terceira parte, que é treinada pela Embrapa, né? Capacitada pela Embrapa para verificar, esse é o fato, ele vai verificar se todos aqueles dispositivos, aquelas informações, os parâmetros estão sendo seguidos. Agora, o que é importante, né? Existe toda uma assessoria, né? Técnica, consultores, profissionais, né? Que são também trabalhados e capacitados, informados por nós, que devem ser contratados pelo produtor, né? Para que ele consiga realmente conduzir o processo, né? Que precisa ter cuidado, como que ele vai fazer o manejo de pastagem, como ele vai acompanhar esse manejo de pastagem, precisa ter uma quantidade, uma formação, por exemplo, no solo, né? Você não pode ter o solo mal formado, uma pastagem mal formada, isso há perda. Então quem que vai orientar, né, isso aí? É exatamente o técnico, é a empresa de sementes vendendo sementes de qualidade para que haja uma boa formação e aí você naquela área você ter uma menor emissão, né?
Então são exatamente essas técnicas que a gente precisa. Porque eu percebo que todos os setores da pecuária e também da agricultura devem caminhar juntos nesse processo, nesse protocolo. Sim. É toda uma cadeia envolvida, né? Em termos de ciência, de tecnologia, né? E que vão juntos, né? Vai a indústria, vai a indústria de insumos, porque nós temos uma suplementação que precisa ser mais correta, né? Precisamos ter uma formação de pasto mais acertada, né? A indicação de uma gramínea mais correta para aquele tipo de solo. Então, é toda uma cadeia que vai junto, esse está correto, que vai junto para que a gente consiga. E quando a gente traz aqui para a Germpasto, a gente vê, né, que ela é uma empresa que sempre esteve ali estudando as suas necessidades, né, investindo em tecnologia, né, em revestimentos, né, a gente tem aí a Select, a Emerge Mais para atender também a lavoura, a gente não falou nada de lavoura hoje aqui, mas também tem Certeza. esses pontos para contribuir, né, com o meio ambiente através desses protocolos. Então, assim, todo mundo tem que abraçar a causa para conseguir trazer esses pontos positivos, né? E é muito bacana isso, Thay, porque hoje a gente nota que a sociedade como um todo ela está consciente disso, né? Sim. Do profissionalismo, da necessidade de ser profissional, né? Mas a pergunta é, o consumidor pagaria por essa carne mais sustentável? E qual seria o preço dessa Qual carne? seria o preço dela? Na realidade, se a gente analisar o consumidor, lógico que nós vamos ver nichos, né? Existe uma indústria que hoje ela vem à frente trabalhando com isso e ela já identificou que, né, o consumidor para essa carne ela se encontra num patamar intermediário entre a carne top e a carne mais barata, né? E existe, então, oportunidade, né? Então, existe, a resposta é sim. Eu até, na minha opinião, deveria ser uma prática comum. Porque quando você vai comprar um carro, tem aquilo, esse tem tais itens e esse não tem tais itens, né? É como, por exemplo, itens de segurança deveria ser obrigatório em todos os automóveis. Eu vejo que na produção de carne também, esses protocolos, para até mesmo evitar a questão mercadológica, mas a prática deveria ser para todos os produtores, né, de certa forma, eu não digo obrigatória, mas voluntária do produtor, para que todos nós ganhássemos com isso. Com Sim, certeza. com certeza. Vamos dizer assim, toda a sociedade se beneficia, né? Professor, a gente tem uma tela aqui, inclusive, que o senhor trouxe para a gente, dos processos tecnológicos, né, que foram adotados ali para mitigar a emissão dos gases, né, de efeito estufa. Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre essa tela, né, os resultados que já foram encontrados, né, desses sistemas? Na realidade, essa tela aí mostra qual foi o compromisso do Brasil, né, na COP15 para que ele reduzisse as emissões de gases de efeito estufa na atividade agropecuária, né? Então ali tem, né, na primeira coluna, a área total, por exemplo, de recuperação de pastagens degradadas no Brasil, que ele se comprometeu a tentar fazer, que seriam 40 milhões de hectares, e quanto que ele já tinha em 2020, 15 milhões de hectares já de pastagem recuperada, e qual que é o potencial, quanto nós diminuímos de metano, né, de carbono, equivalente de carbono, milhões de toneladas equivalente de carbono, né, de 83 a 104 milhões de toneladas equivalentes de carbono. No caso da integração lavoura-pecuária, a segunda linha, né, nós temos ali, né, tínhamos em 2010 2 milhões de hectares, e nós já em 2020 passamos para 4 milhões, ultrapassamos a meta que a gente precisava, né? Diminuindo de 18 a 22 milhões de toneladas equivalente de carbono, né? Equivalente CO2, né? Então aí mostra, né, o potencial que cada tecnologia tem de diminuir, né, a emissão de equivalente de carbono, né? Aí mostra que essas tecnologias elas realmente diminuem, né? E com isso a gente consegue mostrar para o mundo que as nossas tecnologias, nosso sistema de produção e as tecnologias que nós estamos entrando estão realmente diminuindo a emissão, porque é isso que nós precisamos provar, é isso que nós vamos mostrar na COP30, né? No final do ano, Éder. É por isso que nós vamos ter um evento aqui da pecuária, do pré-COP. Perfeito.
trazendo então essas informações em primeira mão para o pessoal aqui, né, do estado, né, no Brasil. Também muita gente de outras regiões do Brasil vão participar da Dinapec aqui, que acontece no final do mês, né? Sim, acontece, está aí, né, dia 24 a 26 de março, está chegando a data, estamos bastante ansiosos daquela correria, porque é um evento gigantesco para nós, né, que somos uma empresa de pesquisa. A transferência de tecnologia é importante, né, mas realmente ela exige muito da gente. Estão todos, a nossa unidade está toda envolvida, tem mais 16 unidades presentes, Éder. Olha só, inclusive é assunto do próximo bloco, não é, Éder? É isso daí. Bom, a gente fica muito feliz, né, porque vê essa preocupação por parte dos pesquisadores e também, claro, das entidades de pesquisa como a Embrapa, uma vez que o mundo cresce em número de população e há preocupação sim com o meio ambiente, porque mais produção de alimentos, né, ou de bens de consumo, né? Bom, a gente vai para o intervalo comercial, então depois do intervalo. Mais Dinapec falando dessa feira, né, que está recheada aí de tecnologias. Não sai daí, a gente já volta. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. De volta aqui com Conexão Rural e agora, né, Éder Campos, tem cliente satisfeito com o uso aí da nossa semeadora elétrica VDTEC? Tem clientes em todo o Brasil, mas a gente vai trazer para você agora um cliente da Germipasto, lá do Mato Grosso, na VS Agrícola e Pecuária. Semeadora VDTEC, viu, destaque lá, teve um papel fundamental, importantíssimo para a economia e também na distribuição das sementes forrageiras que eles adquiriram da Germipasto. Veja aí. Essa safra a gente adquiriu o VDTEC, equipamento aí que a gente pesquisou e a gente viu que a Germipasto estava vendendo, né? Interessou bastante pela questão de economia de semente de braquiária por metro e a distribuição que era bem mais parametrizada, né? Para hoje, assim, a gente que quer trabalhar em questão de economia, foi chave para a gente. A gente adquiriu 3 máquinas, fizemos no Uniporte, jogando aí na frente do plantio do milho. O resultado tá aí, foi muito satisfatório, viu? O que a gente ganhou em economia de semente por hectare e precisão, distribuição, germinação, foi coisa assim que, se você for ver hoje o valor de 1 quilo de braquiária hoje, uma semente de braquiária, tipo, você sair aí de seus 10, 12 quilos que a gente jogava por hectare nas safras anteriores, para esse ano de 3 a 5 quilos, né? A gente está muito contente, muito satisfeito. E a gente de volta aqui em nosso último bloco, recebendo hoje Luiz Orcílio, pesquisador, né, da Embrapa Gado de Corte. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Dando uma aula pra gente aqui sobre carbono, né? Só espero que não esteja aposentando, viu? Não. Espero que não. Não. Tem contribuir muito aqui pra gente ainda. Bom, Obrigado. A gente trouxe hoje aqui, então, informações sobre essa produção de carne mais sustentável e assuntos que vão ser abordados, inclusive, na Dinapec, que acontece já agora no final de março. Sim, exatamente, né? É uma alegria. A Dinapec é um evento que ocorre a cada 2 anos. Então é um evento que a gente procura levar os resultados das pesquisas de dentro da Embrapa
para o nosso público de produtores, técnicos, para a mídia, né? Porque é exatamente através da adoção que a gente promove a inovação, né? Então nós precisamos que as tecnologias saiam da prateleira e sejam adotadas, porque aí sim a gente realmente tem a inovação. Bom, antes da gente falar um pouquinho da programação, quero expressar aqui a alegria e também o agradecimento pelo aprendizado hoje com você, viu? Porque o pessoal pensa que o jornalista sabe tudo, né? Não, fala, é bom que a gente pague para perguntar. Então hoje eu quero... Até de evolução de espécie, né? Mas é isso mesmo. Então hoje foi uma aula muito oportuna pra gente. Muita informação, viu? Muito produtiva. Justamente isso. Aprendi muito com você sobre o tema hoje. A gente tem uma noção sobre o assunto, mas como ele não para, ele avança, né? Justamente. Então aprofundado assim... É a nossa missão, a nossa missão. Privilégio. Bom, vamos falar um pouquinho então da programação do evento? Olha, é uma programação amplíssima. 3 dias. São 3 dias, 24, 25, Nós temos um 26. quarto dia, né? Mas que na realidade ela é restrita. O quarto dia vai ser a Dinapec Jovens, né? Que é vamos dizer assim, um acordo entre Secretaria de Educação. Dia eu não posso. Chove. Você chove, então. Mas todos vocês estão suscetíveis, né? E à tarde do dia 27, né? No terceiro dia, do quarto dia, vai ser uma Dinapec interna, porque realmente é um movimento grande. Então, a programação intensa, nós temos 16 unidades da Embrapa, fora Embrapa Gado de Corte, envolvidas, com tecnologias diversas, falando de bioinsumos, falando de variedades, cultivares novos de sorgo, de sistemas integrados, de novas propostas de sistemas integrados, de antecipação, né, da safrinha, enfim, são muitas tecnologias, não só apresentadas com os nossos pesquisadores nas tendas, mas também nas parcelas. Vai ter transmissão virtual? Está programado alguma coisa via internet? Eu não posso te garantir, mas nós estamos nos esforçando. É que são várias tendas também, não dá para transmitir todas. Nós estamos nos organizando para ter uma boa internet, a ideia, inclusive, até de fora eu já tive essa demanda, né, porque tem pessoas, né, de fora que nos contactam, né, olha, vai ser transmitido. Então, hoje eu não tenho a certeza, mas nós estamos trabalhando para isso. Né? Agora, diz que vai ter um negócio diferente, viu, Thay? Inovações. Você está sabendo? Não. Qual? Vai ter um esporte. Esporte? Vai ter uma corrida. Que acontece no dia 26. Vai ter uma corrida na Dinapec. E para os atletas, né? Olha só, os atleta aqui, ó. atletas corredores, então, serão muito bem-vindos no dia 23, domingo, né? Pré-abertura. Nós vamos ter a Corrida do Agro, edição Embrapa 50 anos. Embrapa Gado de Corte 50 anos, porque nesse ano, Éder, nós estamos fazendo 50 anos de Embrapa Gado de Corte. Então, tem caminhada de 2 km, corrida de 10 km, corrida de 5. Ninguém fica de fora, hein? Ninguém fica de fora. Olha, eu não quero também dar spoiler, mas tem autoridade grande que vai estar. Olha, que bacana. É o Éder Campos, né? Tá bom. Diz que vão estar presentes lá, né? A gente espera sim, porque esse é um momento que a gente quer realmente reunir, né, a sociedade produtiva, as autoridades, sensibilizando aí para a nossa atividade, né? E a corrida traz um outro público, né? Traz o público consumidor, né? O consumidor. Exatamente, traz o público urbano, né? Para que eles entendam o que é. E essa corrida vai ter interessante também, tá? Ser interessante porque ela vai ser dentro da Embrapa. No local do evento? Dentro da Embrapa, não vai ser no local. Mas dentro da Embrapa Gado de Corte, na fazenda aqui da Embrapa Gado de Corte, e eles vão passar por diversos experimentos, né? Olha, vão poder conhecer o próprio sistema, esse experimento que eu falei de 30 anos, eles vão passar dentro dele, olhar, né? Vai ter lá olhar a área de agricultura com soja, vão olhar o sistema integrado. Uma corrida educativa até. É uma corrida educativa, mas os atletas não vão ver muita coisa, vão estar... tá querendo correr. Quem quer chegar logo. Mas quem vai em busca de informação e tecnologia, com certeza vai ver muita aí. Mas, exatamente. E falando em clima, mudanças climáticas, a gente tem que correr contra o tempo mesmo, porque não dá mais para esperar a agir, né, para poder mudar essas situações hoje que a gente vem passando. Nós temos que fazer o nosso papel, né? Nós no campo estamos trabalhando muito na pesquisa para fazer uma produção mais sustentável, para utilizar melhor os recursos que não são renováveis ou que
renovam demoram muito para renovar, então nós fazemos isso. E também o cidadão da cidade precisa também no seu dia a dia, né, fazer sua ações, parte, né? para que cuide do lixo e, enfim, né, são ações assim que são importantes. E, professor, lá na Dinapec você comentou nos bastidores aqui pra gente que também vai ser apresentada, não sei se vai ser lançada já, a calculadora de emissão, né, dos gases. Como que vai funcionar essa calculadora? Qual que como isso vai ajudar o produtor? Ótimo. A gente está trabalhando exatamente para fazer esse lançamento. O lançamento ele depende, né, quem lidera esse projeto é a Embrapa Pecuária Sudeste, né, em São Carlos, e que vem junto com um pesquisador nosso, Roberto Giolo, que é realmente o que lidera o projeto Carne Baixo Carbono, né? Mas a calculadora está dentro do projeto lá na Pecuária Sudeste e precisa de alguns trâmites finais para que seja lançada. Ela está praticamente pronta, né? A informação do chefe-geral Alexandre Bernes, doutor Alexandre Bernes, é que ela estaria praticamente pronta, mas a Embrapa exige alguns protocolos rituais internos que precisam ser finalizados. Então, nós estamos na luta para fazer isso. A calculadora, ela vai ser essa ferramenta que vai calcular em cada sistema de produção, né? Porque eu tenho cada sistema de produção, eu tenho um sistema que a gente chama baseline, né? Que é a partir desse aqui que eu vou calcular quanto que eu estou emitindo, aquela diferença que você perguntou, né? Quanto que eu baixei, então é ela que vai dar exatamente a validação disso aí para cada um desses sistemas de produção, né? E ela está praticamente pronta, né? E é por isso que a gente está tomando todo o cuidado para ver. Nós vamos fazer muita força para que ela seja lançada realmente no fórum no dia 24. Bacana, olha, mais uma tecnologia, uma ferramenta, né, de fácil acesso aí para o produtor rural. Se Deus quiser, já... Na realidade, ela indiretamente vai atender o produtor rural, tá? Mas ela vai atender todos os técnicos, né, por exemplo, que vão captar as informações, jogar na calculadora que vai trazer o resultado. Ah, sim. Você entendeu? Então, vamos dizer assim, que ele não complete totalmente aqueles parâmetros. Então, ela vai calcular quanto que ela está reduzindo. Bacana, olha só. Muita informação, então. A Dinapec promete aí, então, um momento de conhecimento, networking, né? Para você estar ali e levar essas tecnologias para dentro da propriedade. Esse é um momento importante também para fazer o networking. Nós vamos ter aí produtores de diversas regiões, indústrias, né? Participantes, representantes de classe, né? Mato Grosso, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, além de todas dessas Embrapas, né? Permita também falar, Embrapa Milho e Sorgo, Soja, Floresta, Pecuária Sudeste, Pecuária Sul, Cerrado, Acre, Sinop, Silvio Pastoril, Agricultura Digital, Territorial. Então, assim, são várias Embrapas, né, que vão estar aqui junto com a gente nesse dia. As nossas aqui, Embrapa Pantanal, Agropecuária Oeste, né, e além da Embrapa Gado de Corte, né, principalmente. Onde vai acontecer o evento? Onde vai acontecer Todo mundo unido. Isso daí. A entrada é franca, né? A entrada é franca. Graças. Né, não poderia deixar de ser, né, nós somos uma empresa pública, né? Então a entrada é franca, todos estão super convidados, né? Gostaríamos muito da presença de vocês lá junto com a gente, porque é essa a nossa missão de mostrar ao público os projetos que a gente faz, né? Os resultados. Bom, resultados, justamente isso. Muita gente que nos acompanha ou que vai na Dinapec tem vontade de sair de lá com as informações todas à disposição, né? Como que as pessoas podem ter acesso aos protocolos? Bom, a Embrapa ela está constantemente aberta aos seus pesquisadores para ajudar a essas informações que eles vão precisar, né? Existem material publicado, né? Então, no caso do protocolo CCN, do protocolo CBC, já está em livro, né? Mas pode ser acessado pelo site da Embrapa Gado de Corte no link de publicações, né? Ele vai colocar lá o nome do protocolo, né? Vai aparecer lá todo o desenvolvimento do protocolo, né? Todas as práticas que foram estudadas e desenvolvidas e como ele vai ter que implantar. Perfeito. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação, por ter recebido a gente aqui, né?
trazido essas informações valiosas que tenho certeza que vai ser muito produtiva aí, né, para a gente levar, né, essa mudança aí que é necessária também no nosso setor. Verdade, viu? Obrigado. Aproveitando, né, que a gente já vai reforçar que o programa, depois de exibido, ele fica gravado no nosso canal no YouTube. Isso mesmo. Eu vou rever para aprender mais um pouco. Isso mesmo. Eu Obrigada, que viu? agradeço, tá, Éder? Uma satisfação, né? Reforço o convite para que todos estejamos aí no dia 24 a 26. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. E a gente fica por aqui então. Até a próxima edição do Conexão Rural. Tchau, tchau.